No dia 16 de outubro de 2023, Daniel Noboa, com apenas 35 anos, se tornou o presidente eleito mais novo da história do Equador, em uma campanha marcada pela violência e o assassinato de um dos candidatos, Fernando Villavicencio. No entanto, o Equador, que detém um PIB de 115 bilhões de dólares e é uma das únicas nações do mundo a adotar o dólar como moeda oficial, tem sido um dos principais destinos de imigrantes na América Latina, sendo atrativo pelo seu clima agradável, além de diversas atrações e reservas ambientais, como as Ilhas Galápagos, que são responsáveis por tornar o país um dos principais destinos de milhões de turistas todos os anos, com destaque para os americanos. E nesse vídeo, vamos entender como o Equador se tornou tão atrativo para migrantes de países desenvolvidos e como esse status pode estar fortemente ameaçado. Nesse sentido, um dos principais motivos que leva o Equador a se tornar tão atrativo como destino para os americanos é o fato de que, com a popularização do trabalho à distância, inúmeras pessoas estão buscando países que oferecem um baixo custo e uma boa qualidade de vida. Nos Estados Unidos, atualmente, estimativas apontam que até 22% da força de trabalho operam exclusivamente de forma remota, além de que até 2025 haja um aumento de 87% no número de pessoas trabalhando de forma completamente remota. No entanto, o crescente custo de vida nos países desenvolvidos tem dificultado a vida de inúmeras pessoas. E com os Estados Unidos não é diferente, uma vez que as taxas de hipoteca estão no seu maior nível em 23 anos, e os valores das casas aumentaram em 42% desde 2020. Para se ter noção, no custo de vida geral o cenário é parecido, com o custo com eletricidade subindo em 25% desde 2020 e o gás natural subindo 29% no mesmo período. Sendo assim, é natural que inúmeros americanos que trabalham de forma remota e possuam uma renda em dólar procurem por destinos mais baratos, especialmente países da América Latina, dentre eles o México, Colômbia e o Equador, com essa procura se tornando intensa devido a políticas que favorecem a imigração para esses países, como é o caso do Equador, em que o governo do país está emitindo vistos nômades para pessoas que trabalhem remotamente. Além de que qualquer estrangeiro que mantenha residência no país e trabalhe para uma empresa que está sediada em outra nação, estará isento da alíquota de imposto de renda, que pode chegar até 37%, o que torna a nação um dos destinos mais procurados na América Latina entre os nômades digitais. Com isso, é de fundamental importância viajantes e nômades digitais manterem as suas vidas financeiras organizadas, especialmente durante a viagem e a correria do dia a dia. E graças à ajuda do patrocinador desse vídeo, a Nomad, você pode facilmente abrir uma conta global para viajar, comprar e investir em dólar de maneira 100% digital no aplicativo da Nomad, sem a necessidade de pagar qualquer taxa de abertura ou de manutenção mensal. O cartão Nomad é aceito em mais de 180 países e funciona tanto em pontos físicos quanto em compras online, garantindo assim a sua segurança na viagem sem precisar levar dinheiro em espécie. Na conta Nomad você não irá pagar taxas escondidas, sendo apenas 1,1% de IOF para a conta corrente ou 0,38% para a conta investimento, além de ter acesso a operações de câmbio na cotação comercial e diversos benefícios em lojas parceiras, como descontos ao alugar carros no exterior, contratar seguro viagem, comprar chips internacionais e até mesmo ter acesso à sala VIP Nomad Lounge no aeroporto de Guarulhos. Tudo isso podendo investir no mercado americano e receber transferências de qualquer lugar do planeta. Para ter muito mais praticidade na sua viagem, acesse agora mesmo o primeiro link da descrição, ou escaneie o QR Code se estiver assistindo pela televisão para criar a sua conta Nomad. Utilize o código de convidado sem economês para ganhar até $20 de cashback realizando seu primeiro câmbio em até 15 dias após a abertura da conta. Muito obrigado à Nomad por patrocinar esse vídeo. Logo, surge a pergunta de como o Equador consegue atrair tantos americanos.
Para entender as razões que tornam o Equador tão atrativo para os americanos nos dias de hoje, é necessário retornarmos para 1960, período em que a nação experimentava um rápido crescimento econômico, em razão da descoberta de reservas de petróleo ao leste do país, tanto que foram responsáveis por mudar completamente o cenário econômico do Equador, impulsionando o crescimento econômico da nação por quase uma década, com a produção do país crescendo a uma taxa média de 9% ao ano entre 1972 a 1981. Todavia, o boom econômico proporcionado pelas exportações de petróleo havia terminado no início dos anos 80, após dois grandes choques sobre o preço do petróleo e uma forte queda nas reservas internacionais, criando inúmeros déficits em conta corrente de diversos países da América Latina. Contudo, a crise foi mais além, principalmente quando diversos países latino-americanos aproveitaram os empréstimos a juros baixos de diversos bancos dos Estados Unidos no início dos anos 70, quando o mercado mundial experimentava a maior prosperidade econômica. Todavia, com a desvalorização do dólar em 12% e a inflação chegando a mais de 5% no final da década de 70, os juros sobre os empréstimos para diversos países da América Latina foram elevados. E para se ter uma ideia, no final da década de 70, a dívida dos países latino-americanos com os bancos dos Estados Unidos eram de apenas 29 bilhões de dólares. Mas no ano de 1982, essa dívida saltou para 327 bilhões de dólares. Com isso, diversos países como México, Brasil, Venezuela e o Equador ficaram completamente endividados, que devido ao fraco desempenho econômico e o alto endividamento, proporcionaram uma taxa média de inflação de 39% ao ano entre 82 e 99. Sendo assim, mesmo com o declínio da economia equatoriana ao longo de mais de 2 décadas, com esse período de estagnação econômica ficando conhecida como décadas perdidas, tendo em vista que a nação registrou um crescimento mínimo de apenas 1,9% ao ano nesse período, que somado a uma taxa de inflação de 67% ao ano no final de 1999, proporcionaram uma depreciação do sucre equatoriano em 180% até o final do século XX. Entretanto, a situação começou a mudar para o Equador a partir da entrada do século XXI, uma vez que novas medidas econômicas adotadas pelo governo passaram a dar mais estabilidade ao cenário econômico do país, como a dolarização da economia da nação, por exemplo, adotada pelo presidente Jamil Mahuad em janeiro de 2000, que está em vigor desde então. Nesse sentido, o novo arranjo monetário levou a diversas ações por parte do Banco Central do país, o qual teve que aumentar consideravelmente as reservas de sucres do Equador, com o objetivo de garantir que o país possuísse um alto nível de reservas da moeda para implementar a troca pelo dólar, fixando a taxa de câmbio em 25 mil sucres por dólar americano, que foram acompanhadas de novas políticas e leis de responsabilidades fiscais, que limitaram os gastos do governo em 3,5%, além de limitarem a dívida do país em relação ao PIB em 40%, tanto que foram essenciais por darem maior sustentabilidade ao sistema de dolarização. E para efeitos de comparação, houve uma redução sem precedentes da inflação do país, que acabou caindo de 108% ao ano em setembro dos anos 2000 para uma média de apenas 4% entre 2003 e 2006. Nesse contexto, a dolarização da economia do Equador foi essencial por retirar o país da crise e realocar a participação da nação no mercado internacional, diminuindo consideravelmente os custos durante as transações no comércio mundial, em razão do país adotar o dólar norte-americano como moeda, eliminando custos no comércio com os Estados Unidos, que atualmente é o seu maior parceiro comercial, com o comércio bilateral entre os dois países passando dos 13 bilhões de dólares no ano de 2021, tendo em vista que nos últimos anos, o Equador tem ganhado cada vez mais a atenção dos Estados Unidos na América do Sul, com o Equador se tornando o principal alvo dos norte-americanos na região, com mais de 200 mil americanos visitando o país todos os anos.
Nessas circunstâncias, a política de dolarização proporcionou ao Equador um ambiente economicamente estável, livrando a economia do país de grandes oscilações no mercado mundial. Um bom exemplo é a taxa de inflação do país, que desde 2009 se mantém abaixo dos 6% ao ano, tornando assim o Equador um alvo em potencial para investimentos americanos, principalmente pela aproximação entre os sistemas econômico e financeiro de ambos os países, com os investimentos americanos no Equador ultrapassando a faixa de 600 milhões de dólares. Outro ponto importante é que o Equador é um país que possui uma grande diversidade de belezas naturais, além de possuir diversos pontos turísticos exuberantes, como as Ilhas Galápagos e uma parte da floresta amazônica, que são essenciais para impulsionar o turismo na nação, atraindo milhares de pessoas todos os anos e gerando até $1 bilhão em receitas para a economia equatoriana, tornando o fluxo constante de pessoas, bens e serviços por todo o país, e principalmente investimentos, visto que na última década os investimentos no setor de turismo do país mais do que triplicaram, com um aumento de 50% no número de pessoas chegando ao Equador entre os anos de 2017 e 2018. Um bom exemplo disso é a cidade de Cuenca, que conta com mais de 596 mil habitantes, localizada no Planalto dos Andes ao sul do país, além de ser considerado um patrimônio cultural da Unesco. Com isso, a região é frequentemente listada como um dos lugares que mais atraem imigrantes americanos no Equador, com um dos motivos sendo o setor imobiliário da cidade, que possui preços mais acessíveis quando comparado com os preços médios de uma casa na América do Norte, com o valor de uma residência na cidade de Cuenca chegando a pouco mais de $280 mil, muito inferior à média encontrada nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, onde o preço médio de uma casa ultrapassa os $400 mil. Com essa situação refletindo o baixo custo de vida que o Equador oferece quando comparado com os Estados Unidos e os demais países do continente norte-americano, com a população de expatriados americanos morando em Cuenca passando dos 5 mil habitantes, que correspondem a uma parcela de apenas 2% da população da cidade, mas que geram até $360 milhões para a economia local. Tendo isso em vista, além de contar com um clima tropical e agradável, especialmente para férias, e proporcionar um estilo de vida relativamente barato, o Equador vem se tornando um destino muito procurado por turistas, especialmente por idosos, dado que no ano de 2015, o país foi considerado o melhor lugar para aposentados segundo a International Living, posto que a nação tem um clima ameno, um baixíssimo custo de vida e serviços acessíveis, como a saúde, por exemplo, pois a Constituição equatoriana garante diversos benefícios aos aposentados, como a isenção em alguns impostos municipais, com um desconto de 50% no transporte público e privado dentro do país, além de serviços de telefone fixo totalmente gratuitos e assistência médica gratuita para aposentados e expatriados que se tornam residentes no país, sendo que o valor da cobertura médica completa ofertada aos residentes é de apenas $70 por mês, valor muito abaixo do encontrado nos Estados Unidos, dado que o seguro médio de saúde para uma pessoa de 40 anos no país é de $560 mensais. No entanto, mesmo que o Equador seja tão atrativo atualmente, com a sua estabilidade e potencial das suas indústrias de turismo, mineração e principalmente de petróleo, que é responsável por quase 80% dos investimentos estrangeiros no país, é válido mencionar que a recente onda de violência tem colocado um ponto de interrogação no futuro do país, sendo iniciada com o assassinato do candidato à presidência Fernando Villavicencio em agosto de 2023, que prometia combater as gangues da nação, e se aprofundando após o recém-eleito presidente Daniel Noboa declarar estado de emergência após 2 líderes de gangues fugirem da prisão e explosivos serem detonados em diversas cidades. Após esse fato, homens armados invadiram a Universidade de Guayaquil e um estúdio de uma emissora de televisão, ameaçando funcionários ao vivo. É importante afirmar que o Equador faz fronteira com 2 dos maiores produtores de cocaína do mundo, sendo eles o Peru e a Colômbia, e com isso, se torna um país atrativo para a exportação de drogas, principalmente com a disponibilidade de grandes portos e a sua limitada experiência no combate ao crime organizado. Os Estados Unidos rapidamente ofereceram
ofereceram ajuda e vão mandar uma delegação ao Equador. Mas essa situação tem se intensificado nos últimos anos, com a taxa de homicídios quadruplicando entre 2018 e 2022, o que pode afastar possíveis imigrantes do país, tendo em vista que um dos principais atrativos da nação era a sua estabilidade frente à instabilidade dos vizinhos latino-americanos. Portanto, o Equador é uma nação que saiu de um passado extremamente conturbado para se tornar um dos países mais procurados entre os americanos atualmente. No entanto, o país ainda enfrenta sérios problemas estruturais, com até 32% de sua população vivendo na pobreza e o aumento da violência nos últimos meses, colocando uma incerteza em relação ao futuro equatoriano. Contudo, caso o Equador consiga superar os seus problemas, atrelado à capacidade do país em atrair negócios, investimentos e riqueza, sem dúvidas o Equador continuará sendo o principal destino de milhares de pessoas por muito tempo. Não se esqueça de clicar no primeiro link da descrição para abrir a sua conta Nômade em dólar. E utilize o cupom SEMECONOMES para ganhar até $20 de cashback após a sua primeira remessa. Agradeço muito pela sua audiência e até o próximo vídeo.